Hoje eu vim com uma palavra muito abençoada. Eu creio que você já ouviu falar dessa história. E, de fato, a primeira vez que eu li essa história, eu era bem jovenzinha. Na verdade, eu estava aprendendo a ler. E lembro que minha mãe me ensinou a ler na Bíblia. Pois é. Então, o que acontece? Me intrigou bastante, porque eu fiquei com dó desse personagem. E eu vou ler agora para você. É a história, essa história se encontra em Mateus 19, versos 16 e 30. Presta atenção que vai falar algo importante para você. Eis que aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe, um jovem, né? Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, por que me chamas bom? Não há um bom, senão um só, que é Deus. E se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele, quais? E Jesus lhe disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o mancebo, tudo isso tenho guardado. Deixa a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus, se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitos bens e muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, então salvar? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quanto na regeneração, o Filho do Homem vai se assentar no trono da sua glória. Também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, e terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Forte, né? Pois essa é a palavra de hoje. É a palavra que diz de um jovem rico. Meu irmão, você sabe o que é ser rico? Bom, talvez você saiba, muitos de vocês, porque trabalhou na casa de um rico, porque por algum período, em um trabalho privilegiado, ou talvez em um passeio, ou talvez após juntar muito dinheiro, quis ter alguns desses privilégios, pagou caro por isso e viveu por um tempo e pronto, passou. Mas rico mesmo, a gente imagina e vê pela televisão o que é ser rico. Sabe, não faltar nada para você? Olha, eu digo para você que eu nunca fui rica. Não. Mas eu tive uma experiência gostosa quando eu fui para o Japão com o meu esposo. Ele, coitado, trabalhando na fábrica. E a vida lá é bastante diferente mesmo da vida no Brasil. E a gente tem mais ou menos o deslumbre de uma vida boa. Tipo, banheira,
Se você trabalhar bem aqui no Brasil e juntar bastante dinheiro e abrir mão de muita coisa, você pode ter uma banheira na tua casa, se a sua casa é própria. O duro é ter casa própria. Então, mas eu acho que uma família unida, com várias pessoas dentro da casa trabalhando, consegue algumas coisinhas. Mas rico mesmo, quando você se acostuma com uma vida boa, você tem dificuldade de voltar a ter a vida ruim ou a vida mais trabalhosa e difícil. E confesso para você que esses dias que eu estive, esses meses, não, já faz um ano já que eu estou de volta aqui para o Brasil, foi meio difícil para mim, porque embora no Japão eu não estava rica, mas o jeito de viver lá, que é um pouco superior do que o jeito de um pobre viver aqui e um pobre vivendo lá, é muito superior, muito diferente. E olha, eu vou te falar que é bem, é bem difícil se acostumar de novo com a vagareza que aqui tem. Quando a pessoa é rica, mesmo que o país que ela more não seja organizado, dentro do seu meio e o que compete a ela, ela organiza, pagando muito caro para isso. Mas ela consegue ter uma vida mais tranquila e organizar do jeito dela. E esse jovem rico, ele chegou diante de Jesus logo após Jesus falar que benditas sejam as crianças, pois delas são o reino dos céus, e provavelmente deve ter visto esse sermão e bateu no coração dele aquele orgulho, não aquele orgulho arrogante, mas aquele prazer de pensar, poxa, eu servi a Deus desde criança e vejo que esse homem é o Filho de Deus. Então eu tenho essa crença, então já é um ponto positivo para esse jovem rico. Então ele quis mostrar, não, sou tal como essa criança, sou do reino de Deus. Só que eu quero mostrar para o mundo, né? Não, eu quero ter uma confirmação. Se foi por orgulho ou não, esse jovem chegou até Jesus e disse uma coisa que não foi errada. Ele questionou a Jesus, o que me falta? E até agora, até este momento, eu acho que é louvável a atitude dele e que você deve dar um 10 para ele. Porque muitos de nós, muitas vezes, não chegamos diante de Deus e perguntamos, Deus, o que eu posso fazer mais para estar apto ao reino dos céus? Claro, nós somos imperfeitos demais, né? Só que o que eu posso mais fazer para te agradar a Deus? Isso é algo genuíno e que agrada a Deus com certeza. Está nessa disposição. Só que querer saber, fazer e obedecer são coisas distintas, mas que deveriam estar correlacionadas. Olha, esse jovem chegou e perguntou. E Jesus falou, e eis que aproximando-se dele o mancebo disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Algumas pessoas dizem que ele já começou com bajulação, bom mestre. Mas será mesmo que era bajulação? Será que ela não era uma frase de adoração? Bom, nós podemos ver de ambas as interpretações do texto, que ambas as interpretações têm muita relevância. Ele pode ter chegado e falado bom mestre, porque as pessoas que chegam diante de uma pessoa mais rica, já chega elogiando, que rico gosta de ser elogiado. E a pessoa acha que vai ganhar o rico com elogios. Só que esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata, esse Deus é um diferencial de provedor. É um diferencial que não se deixa manipular por bajulações. É o pingo nos is com Deus. Só que esse jovem, se é que ele chegou nessa condição, ele já perdeu aí essa batalha. Jesus respondeu. E disse-lhe Jesus,
por que me chamas de bom? Não há nenhum bom senão um só, que é Deus. Deus é bom. Talvez Deus já sondando o coração desse jovem rico, talvez esteja dizendo isso para ele porque já conhecia o coração do jovem, que fazia algumas ações, umas e outras, para dizer que é bom, porque muitas pessoas acham que estão cumprindo a vontade de Deus por causa de algumas migalhas que dá para alguém que é um pouco mais pobre, um pouco bem mais necessitado que ele. Mas Deus diz, bom é Deus, porque Deus faz tudo pela graça, não é? Se quiseres, porém, entrar na vida eterna, ou seja, você ainda não está. Olha como a correlação das palavras, né? Se quiseres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Olha, o sinal não está ainda. Se você quiser entrar, guarde os mandamentos. Aí esse jovem fala, bom, se ele disse que se quiseres entrar, significa que eu não entrei ainda. Aí já começou, colocou o pé atrás. Aí esse jovem, então, vendo que, então quer dizer que eu não entrei, mas o jovem relevou, né, o termo que Jesus usou e disse, quais são esses mandamentos que eu devo guardar? E Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo, tudo isso, pois, eu tenho guardado desde a minha mocidade. Me falta ainda. E Jesus disse, se quiseres ser perfeito, vai, volta para trás, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Volta, vem e segue-me. Forte, né? Ou seja, Jesus disse assim, ó, se quiseres ser perfeito, você quer ser perfeito, não é? Vai, vende tudo que você tem, tudo, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Ou seja, pegue tudo que você tem, você que é rico, vende, dá aos pobres, vem nu, vem sem nada, só com a roupa do corpo, e me segue, porque você vai ter um tesouro nos céus. Você vai ter que vir pela fé que na eternidade você vai ter um tesouro e que eu vou prover para você o seu sustento diário. Não se preocupe, esteja nas minhas mãos e na minha direção e eu vou prover. A partir de agora, você vai aprender a viver pela fé e não dos privilégios de ter nascido em uma família rica e próspera, não nos privilégios de ter herdado alguma coisa. E me segue. Então, a prova, todos nós, um dia temos uma prova. Eu tive a minha. Muitos de vocês já tiveram a sua prova. E não foi fácil. Tanto para voltar para Jesus, quanto para ficar firme de vez, teve alguma coisa que você teve que abandonar, um perdão a dar? Ou é fácil perdoar? É fácil esquecer o que alguém fez para você? Uma grande traição, ou de alguém, de um amado, de uma amada, ou de pais, filhos. Tem pessoas que têm mágoa de tanta pessoa, não é? Então, a guerra espiritual que esse jovem teve neste momento era desacostumar de viver a vida boa e tranquila, as facilidades e privilégios
que a riqueza traz para uma pessoa e passar a viver pela fé, abrindo mão de tudo que tinha, de todos os seus privilégios, largar tudo, toda a sua vida passada e viver como alguém que não tem nada e pela fé, e pela uma fé que na eternidade Deus vai me dar tudo. Por que Jesus fez essa proposta para esse jovem rico? Porque, pensa bem, um jovem, ele pensa que tem 200 anos de vida pela frente. Já um jovem adulto, ele pensa que tem 30 anos pela frente. Já uma senhorinha como eu, pensa que no ano que vem pode bater as botas. Então, a pessoa tem uma perspectiva de vida. Só que um jovem que conhece a Deus de fato e entende as coisas espirituais, ele tem uma eternidade de vida. A consciência de vida e de sua existência é eterna. Por isso, o seu investimento é a longo prazo, não a curto prazo. O investimento que esse jovem rico pensou e por fim dessa história decidiu para a sua vida foi a curto prazo. Mal podia saber que ele poderia viver só até os 40 anos, somente até os 50 anos. Mas a ideia vaga, pequena e não realista de um jovem é que ele tem 200 anos de vida ainda. E por isso, ele se apega às coisas do mundo, porque a vida dele é mundana, porque o coração dele está apegado neste mundo. E Jesus disse para ele: você diz que ama tanto a Deus e o segue desde criança. Você foi criança até ontem, você ainda era criança, meu filho. Você tem muito o que viver, você tem uma eternidade, você tem coisas na eternidade esperando por você. Mas esse jovem não entendeu nada do que Jesus queria dizer. E se entendeu, fez uma péssima escolha. Jesus, naquela proposta, estava prometendo a ele uma eternidade e bens financeiros para a eternidade, tesouros no céu. Mas esse jovem mostrou que não havia uma crença verdadeira. Às vezes você olha e fala para o teu próximo, como eu já falei muitas vezes: eu sirvo a Jesus desde criança, eu estou da igreja desde o berço. Meu irmão, isso é pouca coisa demais. Isso é pouco demais. O que glorifica a Deus é a sua atitude diária e a sua entrega e renúncia diária. Quantas vezes pessoas falam que servem a Deus desde criança e não falam de Jesus para o seu próximo, ou nos negócios trapaceam uma e outra pessoa. Acontece muito isso. Eu posso dizer que nesses meses que vim aqui para o Brasil, voltei a ver coisas muito chatas. E falam que é de Jesus, que é de Deus. Então, meu querido, a igreja no Brasil está passando por um período de perseguição. E tudo porque o Brasil se diz ser cristão, mas as pessoas não estão se rendendo a Deus de verdade, estão prevaricando com a fé. Olha, quando a pessoa realmente descobre o que Deus quer delas, elas desconversam e viram as costas para o Evangelho. E esse mancebo, ele fez desse jeito. Quando Deus jogou bem na cara dele, com muita educação, com muito amor, ele virou as costas e saiu triste. E o mancebo, ouvindo esta palavra,
retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Se Jesus falasse, dá 10%, dá 5%, tá? Dá R$100, sei lá como que era a moeda na época, dá essa quantia, ele dava. Uma quantia que para um rico é pouca coisa, para o pobre mostrar para a sociedade é muita coisa, ele daria. Mas Jesus falou de tudo, tudo. Você já imaginou quantas surpresas teria esse jovem caso ele ouvisse o convite de Jesus? Podia ser que Jesus faria o mesmo que Deus fez com Abraão e Isaque. Não, Abraão, você não precisa matar o seu filho, você não precisa sacrificar, porque eu já preparei um cordeiro. Jesus poderia dizer ao jovem rico, caso ele aceitasse a proposta, jovem, ei, calma, não precisa dar tudo o seu dinheiro, calma, querido. Vai se preparar, viver sua vida, casar. Você já provou que crê em mim, você já provou que prefere a eternidade. Fique em paz, só quis testar a sua fé. Fique em paz, ainda tem os seus tesouros lá no céu, amém? Continue fazendo bem, ajudando o próximo, provando que ama o próximo, não amando mais a riqueza do que o mundo e ajudando o teu próximo, mas não precisa estar tudo não. Só estava vendo se você tinha fé mesmo. Jesus poderia acontecer isso, mas esse jovem rico não deu essa oportunidade de Deus entrar na vida dele. Poderia ser que ele fizesse isso mesmo, assim como Zaqueu. É engraçado, preste bem atenção. Quando você vê Zaqueu, olha quando a conversão entra no coração de uma pessoa. Esse jovem rico, ele conhecia as escrituras, provavelmente de cor e salteado, como diz minha mãe, né? Mas ele não respondeu com grosseria, não bateu boca, foi uma pessoa politicamente educada, mas virou as costas para Deus e saiu triste, deve ter ficado deprimido com isso, decepcionado. Poxa, não esperava que Jesus me pedisse que eu desse tudo. Bom, ele não pediu para ele, mas ele pediu para me dar para os pobres. E saiu triste e decepcionado, não é? Zaqueu não. Zaqueu mal conhecia as escrituras, ouviu falar de Jesus, sentiu queimar de Deus no seu coração e não precisou que Jesus desse essa direção para ele, que Jesus direcionasse ele e falasse, você tem que dar as tuas riquezas para os pobres, você tem que pagar o que você deve a quem você enganou, você tem que devolver o dinheiro de quem você roubou nos negócios. Jesus não precisou dizer nada disso. E de pronto foi lá e deu 4 vezes mais. Devolveu o que ele devia para as pessoas. Ele não precisou ouvir a sugestão de Deus para a mudança. Enquanto que o jovem se entristeceu e saiu revoltado, saiu triste. Tem muitas pessoas que ficam tristes contra a palavra de Deus. Pessoas tristes contra a casa de Deus e sai murmurando e às vezes até usada por Satanás fica falando mal das coisas de Deus para um e para o outro. Já Zaqueu não, Zaqueu resolveu pagar suas contas, seus débitos com as pessoas, parar de roubar e devolver o que foi roubado, sem nenhuma interferência ou diagnóstico de Deus. Simplesmente ele queria fazer alguma coisa que agradasse a Deus. Então, o que ele viu de importância era limpar a sua casa, recompor a sua postura de cidadão. E isso com certeza chamou muito a atenção de Deus. E Jesus ceou na sua casa. E teve um momento de intimidade. E Jesus na sua casa se ofereceu a ir para a sua casa. Então, meu irmão, eu digo para você uma coisa. Não espere Deus falar o que você tem que mudar.
Examine você a si mesmo, como diz lá na Bíblia, quando fala sobre a Santa Ceia. Examine e fale, meu Deus, tem que mudar nisso, nisso, naquilo. Não, isso não dá certo. Abra os teus ouvidos espirituais para ouvir o que Deus quer de você. Não é difícil. Sabe por que parece muito difícil? Porque às vezes a pessoa está muito envolvida com o mundo. Quando a pessoa está envolvida com o mundo, fica difícil, ela acha difícil entender o que Deus quer dela. Para que eu nasci? Para que eu surgi? Qual que é o meu dom? Será? Parece que não sirvo para nada, não tem aqueles pensamentos? Eu convido você a aceitar Jesus gostoso no teu coração, na tua vida. A relembrar sim que você serviu a Jesus desde criança, mas estamos numa hora, meu irmão, de avivamento espiritual. Quando você pega o Uber para ir para o centro, para pagar suas contas, ou pega o ônibus, ou vai para algum lugar, e hoje estamos saindo pouco de casa, né? Conversa com o vizinho, com uma vizinha. Você fala de Jesus para essa pessoa, você alerta aquele irmão que está fora dos caminhos a reatar a comunhão com Deus, a voltar para Jesus. Seja um crente mais chato, meu irmão. Um crente que fala de Jesus sim, que alerta. Se a pessoa falar assim, nossa, você está muito chato. Ai, não me perturbe. Falo assim, eu estou falando porque é por amor à sua alma. Jesus está vindo. Olha o caos que o mundo está. Olha a terceira ordem mundial acontecendo. O sistema todo do mundo mudando. Alerte, gente, esse povo, alerte. Algumas pessoas vão sair como esse jovem. Vou ter que largar o mundo. Então vai sair triste. Mas outras pessoas não vai precisar você nem terminar de falar. Vai reconsiderar os seus caminhos e vai fazer uma limpeza na sua casa, assim como Zaqueu fez. Que também era rico, mas foi lá resolver as coisas que ele devia, foi resolver as coisas erradas que ele fazia, devolveu o que era de outra pessoa que estava com ele e foi resolver a sua vida. Então, às vezes se você consegue redarguir uma pessoa do seu mau caminho, é ganhar uma alma para Jesus também. Ô irmão, veste tua armadura antiga que você não está usando mais, as tuas vestes de evangelista, de quem faz a obra de Deus. Volte a falar de Jesus, volte a ser atalaia de Deus. Esteja disposto a largar aquilo que desagrada ao Espírito Santo, desagrada a Deus. Não fica triste com a verdade, meu irmão, não fica triste. Sabe, hoje, olha, você vai falar para o irmão que está há muito tempo na igreja, que o negócio que ele está fazendo, que diz que é novo no meio gospel, ele fica triste. E não só fica triste não, ele vai bater boca e brigar feio com você. Vai te humilhar, vai te perseguir. Ainda muito mais bizarro, muito mais feio do que o que o jovem fez. O jovem simplesmente saiu triste e foi embora. Mas hoje, quando alguém escuta, é alertado dentro da palavra de Deus que tem que mudar a sua vida e voltar para Jesus, ela fica triste. Bom, às vezes tem alguém da nossa família que está no caminho que não agrada a Deus, de idolatria, e a gente vai falar, a pessoa, ela só não fica, além de não ficar triste com você, se afasta totalmente, vira as costas. E outras até podem bater boca feio com você. Mas Jesus não tinha medo da verdade e nem usava de falar a verdade com grosseria e pisando em alguém. Era com toda a humildade e carinho, mas assertivamente. Porque muito mais vale que a pessoa seja salva, que ela se entristeça da sua situação enganosa que ela está e abre os olhos e se reconstitua para Deus, do que ela continuar no engano e ir para o inferno
com toda a sua riqueza, com toda a sua vida errada. Então, eu quero que você medite nessa palavra. Se Deus estiver falando no teu coração, muda tal coisa, muda. Não fique triste. A verdade de Deus é para libertar. Uma liberdade carinhosa, uma liberdade, uma palavra de ensinamento. Não se ofenda com a verdade. Toda pessoa que ela cresce, toda pessoa que se torna melhor a cada ano que se passa, ela não tem medo de entender a verdade. Ela não se magoa com o conselho. O mundo está pregando há muito tempo contra conselhos. As pessoas falam das coisas que elas viram. Claro que elas falam das coisas que elas viram. É para você também não pisar na bola e não sofrer tal como ela. Fulano se intromete na vida de outras pessoas. Então, pensa bem na tua cabeça. Nunca pede ajuda para ninguém se você não quer ouvir conselhos. Conselho é uma coisa, crítica é outra. A crítica sempre foi diabólica, que é para humilhar pessoas, para pisar em pessoas. Mas o conselheiro, ele fala com amor, com carinho, dócil. E a Bíblia inteira, por mais difícil que seja seguir o Evangelho, por mais estreito que seja a porta, ela é feita com amor, com carinho. Mas o coração orgulhoso recebe qualquer palavra, por mais bonita que seja, num tom de voz altivo e de violência. Porque ele está cadastrado, a mente do ser humano sem Deus está cadastrada a receber conselho num som alto. Você está falando baixinho, com amor, com mansidão e com carinho. Mas ela recebe em voz alta, porque Satanás está na mente da pessoa cauterizada. A mente está cauterizada pelo inferno, pelo inimigo. E esse jovem, ele não sabia e ele não percebeu que a mente dele já estava cauterizada a receber o conselho de Deus em cima daquilo que ele mais amava, que era o dinheiro, em um som altissonante, alto. Entendeu? É assim que está cauterizada a mente da pessoa sem Deus nas coisas relacionadas ao que ele mais ama, ao que ela mais ama. Olha, se você perceber aqui, quer ver, ó? Eu, mancebo, ouvindo as palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino dos céus. Bom, aí tá, né? Seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Olha a mentalidade, ó. Se um rico não pode salvar, então quem vai poder se salvar? Não se compra a salvação com dinheiro. Já é uma mentalidade pequena, né? Mundana, não se compra a salvação. Né? Mais fácil ser fiel tendo coisas em casa. E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, nesse versículo, já mostra que é possível, sim, a salvação de um rico. É muito difícil, mas é possível. Por quê? Porque para Deus tudo é possível. Porque Deus pode tocar o coração e mostrar que aquela riqueza é superficial. Mostrar para ele as riquezas da eternidade que vai encantar mais essa pessoa do que o que ela tem. O carro novo, a casa grande, cheia de tudo que ele precisa, o que ela precisa. Que as coisas eternas são maiores que tudo aquilo que ela tem. Fazer dela uma pessoa generosa a ponto de dar para quem não tem. Que faz possível um rico receber a eternidade é esse contato pessoal íntimo com Deus. Mas daí, né, depois de Deus explicar sobre isso, então Pedro, tomando a palavra, sempre o Pedro. Pedro é o sanguíneo. Já falei para vocês sobre esse temperamento, né? Não sei se eu falei.
Aquele cara que pergunta tudo, quer saber detalhadamente as coisas, apaixonado pelo entendimento. E então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Essa pergunta é típica de sanguíneo, porque sanguíneo gosta de ganhar, né? Gosta de ganhar presentinho, gosta de ser mimado, gosta de dar, de presentear, né? Aí Pedro pergunta: o que nós seguiremos? Então, olha para você ver como Deus é maravilhoso. Deus não te julga por quem você é, pelo que você gosta. Deus, Jesus, quando fez a proposta ao rico, não era julgando por ele ser rico, pelo que ele tinha. Não, é bom ter, é natural gostar de ganhar, gostar do que é bom, das facilidades. Agora, você tem que amar mais a eternidade. Isso sim faz o diferencial. E amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você não é capaz de dar para alguém alguma coisa, você não ama o teu próximo como a ti mesmo. E quando você dá somente aquilo que não presta, que você não usa mais, não dá o melhor, você não está amando como a ti mesmo. Você está fazendo só uma coisa que você acha que é uma obrigação para agradar a Deus, ou para fazer a pessoa felizinha e te achar que você é de Deus o suficiente. Você vai dar o pior para uma pessoa, então não dê nada. Porque essa é a lógica de Deus. Agora, se o que você dá não é o melhor, mas é o melhor que você pode fazer, aí é uma oferta ao seu próximo que agrada a Deus. Então, o reino dos céus é nesse naipe aí. É nessa equivalência. Pedro não foi julgado pela resposta de Jesus. Você vê que Pedro não foi julgado por querer ganhar alguma coisa. Ele seria julgado se ele fizesse em troca de alguma coisa. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, vós que me seguistes, quanto na regeneração, ou seja, quando o ser humano for regenerado, quando eu vos levar à eternidade para o Filho do Homem, quanto na regeneração, o Filho do Homem vai se assentar no trono da sua glória. Vós também terão vossos tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel, falando aos discípulos. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pais, ou mães, ou mulher, ou filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos serão os primeiros e muitos serão os derradeiros. E muitos derradeiros serão os primeiros. Então, porém, com tudo isso, no entanto, muitos que são os primeiros, maiorais aqui na terra, serão os últimos lá na eternidade. E muitos da eternidade, e muitos aqui que você pensa que são os últimos, serão os primeiros. Então não dá para julgar quem vai ser melhor, quem vai ser pior. Lá não tem nada de melhor ou pior. O julgamento de Deus, o senso de justiça de Deus é diferente. É diferente do teu senso de justiça. Entendeu? Capite? Então, meu querido irmão, presta atenção numa coisa. Essa história do jovem rico não diz nenhum julgamento contra uma pessoa rica, contra uma pessoa que gosta de viver bem. Quando aparece, interfere na história, Pedro perguntando: ei, eu que larguei tudo para te seguir. Começa a revelação de Deus que Jesus não queria nada do jovem rico e que Jesus não tinha nada contra o jovem rico amar viver sendo rico, amar ter a vida de rico. Nada contra, mas que era uma prova que esse jovem tinha que passar e esse jovem não aceitou a prova. Ele ficou triste, não foi mal educado e voltou chateado. Eu espero que você, meu irmão, eu sei que uma hora ou outra, cedo ou tarde, você vai ter que passar por uma prova em que você vai ter que abrir mão
de alguma coisa que você ama muito mais do que o reino de Deus, muito mais que a Deus. E essa prova você vai ter que passar. Porque todos nós temos a nossa pedra de tropeço. E o que você vai fazer? Você vai, mesmo com educação, virar as costas e ir embora? Ou você vai questionar e brigar com Deus? Dura coisa é lutar com os agrilhões de Deus, não é? Mas dura coisa também é ser Paulo. Ficar quietinho, virar as costas e ir embora e se tornar um falso profeta, o que acontece com muita gente. Irmãos, presta atenção. Tem muita gente que ouviu do Evangelho, se converteu a ele, aprendeu direitinho, de cor salteado, todos os mandamentos do Novo Testamento, do Velho Testamento, de tudo da Bíblia, fala muito bem, prega muito bem e montou igrejas aqui no Brasil, igrejas grandes, com várias filiais no Brasil inteiro e foi para o mundo inteiro. Mas está pregando para que as pessoas adorem ao dinheiro, pregando para a glória do seu próprio nome. A pessoa mais sabe o nome daquele bispo, ou daquele pastor, ou daquele líder religioso, do que o nome de Jesus. Ensinando as pessoas a adorar a riqueza e achar que está salvo porque conquistou bens. Essas pessoas são os jovens ricos de talento, de entendimento, que conhecem a Bíblia, mas que ouviram de Jesus que tinha que largar o mundo, que tinha que entristecer a carne, desagradar os desejos da carne e da alma, mas que decidiram virar as costas para Jesus, não blasfemar contra Deus, porém viraram as costas para o evangelho verdadeiro e genuíno e foram tristes embora. Mas o que eles fizeram quando chegaram lá? Alguns permaneceram sem Jesus e quietos, mas outros decidiram montar uma nova religião, que hoje dizemos que é gospel, mas está pregando a favor da homossexualidade, né? Tem uma pastora aí pregando a favor da homossexualidade. Ela não quis dizer não para a prostituição, para as coisas erradas, então montou sua própria igreja. Outro não quis dizer não para o seu egoísmo, para a sua estupidez, para a sua grosseria e se tornou bispo e prega para o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. E na sua igreja, se você não é próspero, você é endemoniado. Se você não está tudo no altar dele, e não é o altar de Deus, você é endemoniado. Então, querido, eu espero que você não feche os teus olhos, não vire as suas costas para Deus e saia triste. Mas abra o teu peito para Deus e fala: Deus, eis-me aqui. Me ensina a te adorar e te ouvir a tua voz, e ser sensível ao teu Espírito Santo e abandonar aquilo que o Senhor quer que eu abandone. E realmente, quando eu acho que estou servindo a Deus no mandamento direito, me mostra aquele detalhe do mandamento que eu penso que estou fazendo direito e não estou. Porque esse jovem, ele pensou que amava a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Mas ele não amava a Deus sobre todas as coisas, não sobre o dinheiro. E também não amava ao pobre como a si mesmo, porque ele não deixou, ele não quis dar aos pobres todo o seu dinheiro para que os pobres desfrutassem ao menos um pouquinho do que ele desfrutou a vida toda. É um detalhe, não é? Eu me despeço de vocês agora neste momento. Fique com essa palavra. Fique com essa palavra. Fique firme com Jesus. E pense nisso. Não sei se você já passou por essa prova que Deus vai provar. Deus prova. A palavra de Deus prova todos os corações. Que você seja aprovado. Não fique triste e vá embora. Até mesmo essa tristeza, se você colocar para Jesus, falar: Jesus, eu não consigo largar
o dinheiro. Ou não consigo largar isso que o Senhor quer que eu largue e abandone por amor à eternidade, pela eternidade. Então me ajuda na minha pouca fé. Me ajude na minha pouca fé, por favor. Faça isso. Olha que boa ideia. Faça isso em vez de sair triste. E talvez até fazer coisa pior que muita gente tem feito. Amém? Um beijo para você, que Deus te abençoe. Fique firme com Jesus, amém? Se inscreva no canal aí. Mande esse vídeo para outras pessoas ficar firme com Jesus também, tá bom? Tchau, Deus te abençoe. Oi, correndo aqui para dizer para você, se inscreva no canal, faça o teu comentário. Olha, não tenha medo de perguntar para Deus, o que será, Deus, que eu preciso mudar? Ou o que será que eu devo fazer para ter eternidade para sempre, para agradar o Senhor, para ser um servinho abençoado? Não tenha medo disso. Então, meu querido, fica com essa palavra aí do jovem rico. Seja rico para a eternidade, não seja rico só momentaneamente. A nossa vida aqui é curtinha, mas com Deus é uma eternidade abençoada. Aprenda a confiar em Deus. Não fique triste quando Deus revelar alguma verdade que você precisa entender. E Deus te abençoe. Bye, bye, pessoal. Paz do Senhor.